Olá pessoal, voltamos com a parte 2 da nossa videoaula. Falaremos um pouquinho sobre seminário e o que a palavra seminário representa. Na verdade, pode assumir diversas formas, mas os objetivos são os mesmos: leitura, interpretação, coleta de dados e apresentação de tudo que foi lido, interpretado, colhido, como dados, para poder apresentar para um grupo de pessoas. Isso faz parte do seminário. Nós colocamos esse nome mais para enriquecer o vocabulário de vocês, mas podemos compreender que é a mesma coisa que a apresentação. Então, essa nossa apresentação pode ser feita da seguinte forma: vocês poderão colocar o nome do livro, primeiramente o nome do livro, o qual vocês lerão, e abaixo vocês poderão colocar partes importantes a respeito dessa história que vocês leram, que vocês entenderam. Então, vocês podem fazer em formatozinho de quadrinho, como se fosse mesmo um quadro com moldura. Então, podem recortar várias partes do texto, do livro, e colocar aqui no cartaz. Aqui eu fiz sobre o livro Romeu e Julieta, de Ruth Rocha. Então, eu coloquei a foto, uma imagem do livro dela, que fala sobre o Romeu e a Julieta, que são duas borboletas. Aqui eu coloquei uma imagem da autora, da autora de mais de 120 livros infantis. E aqui embaixo eu coloquei partes do livro, partes importantes. A história dela conta sobre duas borboletas diferentes. Na verdade, as borboletas não se misturavam as cores. A família das borboletas brancas ficavam no jardim, das amarelas no outro jardim. Elas não podiam se misturar. E aí, no final da história, mudou um pouquinho o contexto. Então, vocês poderão até ler, é uma dica, é um livro muito bom. A história é muito interessante. E aqui vocês então compreenderam que a apresentação do seminário, ela acontece como? Vocês colocarão o nome do livro, colocarão partes importantes em uma cartolina. Pode ser uma cartolina, a cor fica à preferência de vocês. Essas partezinhas que vão sendo anexadas na cartolina, vocês podem fazer de outra cor, ok? Para ficar colorido, Ficar bem interessante. Podem desenhar partes da história. Sim, aqui eu colei imagens, mas vocês podem desenhar também, escrever em partes importantes, tópicos assim chaves, bem interessantes do livro. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a atividade de histórias em quadrinhos, que na verdade a história em quadrinhos vocês podem fazer em formato de livrinhos, ou de gibi. Vocês conhecem bastante como que é um gibi. Então aqui eu fiz utilizando uma folha rosa, vocês podem usar a cor que quiser, deixar fluir a imaginação de vocês, tá bom, pessoal? Então aqui eu coloquei ela com uma capinha, o livro com uma capinha. Por dentro do livro eu coloquei a história, uma história. Não escrevi dentro dos balões, mas é para dar uma ideia para vocês de como vocês podem fazer. Então aqui, temos um quadrinho bem grande, Abaixo temos dois menores e por último um outro maior. Então vocês poderão desenhar a história do livro aqui embaixo, fazerem também os balões das falas. Aqui atrás nós temos os balões, olha, também, Então temos aqui 4 quadrinhos e um outro quadrinho embaixo maior. Então, vocês podem ver se vocês querem fazer de 4, ou de 6, ou de 5, como esse aqui. Agora, uma dica: na hora de escreverem as falas, escrevam primeiro a fala e depois façam os balões, ok? Para ficar aí a fala da personagem de forma bem clara, de forma legível. Ok, pessoal? Então, aqui eu vou estar dando só mais uma dica também para ajudá-los em relação aos quadrinhos não, aos balões das falas. Então, a história em quadrinhos
como o próprio nome diz, é contada em quadros, com desenhos e textos. As falas das personagens são apresentadas em balões que variam de formato conforme a mensagem. Nós temos a fala da personagem, que é a mais usada, essa primeira aqui. Depois temos a segunda, que é em formato de nuvem. Aqui é o pensamento, quando há pensamento na história. Aqui já é o grito da personagem. Quando houver grito, pode usar esse tipo um estourrozinho, né? Que é esse formato aqui. Temos esse abaixo que é pontilhado, que demonstra ser o cochicho, aqui, ó, quando houver algum cochicho. Aqui a fala de mais de um mesmo personagem, então por isso tem essas duas partezinhas aqui. Aqui o balão, né, com a dúvida da personagem. Aqui a ideia com a lâmpada, a ideia da personagem. Aqui a admiração, ok? Então vocês poderão usar, vocês podem escolher aqui o que vocês querem usar. Geralmente esse aqui é o mais comum, ok, pessoal? Então vocês podem usar esse se vocês quiserem. Agora terminamos, né, então, as explicações acerca das atividades. Espero que vocês tenham gostado. Como vocês sabem, para maiores assim, informações, Tia, eu quero ainda mais detalhes, como que eu faço? Então, por isso que eu sugeri que uma criança de cada grupo fizesse grupinhos menores, né, com os integrantes do seu grupo e me incluísse também nesse grupo. Por quê? Para eu estar auxiliando vocês mais de perto, participando na construção desse trabalho, né? No processo aí da construção desse trabalho. Então, pessoal, nos nossos grupinhos do WhatsApp, nós estaremos nos comunicando e conforme for surgindo as dúvidas, eu vou estar orientando, auxiliando no que for preciso, ok? Então, assim, não precisam ficar assim preocupados quanto à entrega, porque é um trabalho que vocês farão com muita calma, tá bom? Para ficar um trabalho bem legal, bem construtivo, ok? Um grande beijo e tenham um excelente dia!